Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, povo de Deus, na semana retrasada nós falamos sobre a Sagrada Tradição. Na semana passada nós falamos sobre a Sagrada Escritura e hoje nós falaremos sobre o Sagrado Magistério. Essa é a base da igreja, é o tripé que sustenta a igreja. A igreja, a barca de Cristo, né, que a gente chama de barca de Pedro, a igreja ela é fundada como se fosse uma edificação, um prédio, sobre 3 colunas. E essas são as colunas que sustentam a igreja. Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. Sagrada Tradição a gente falou no primeiro encontro, que é a palavra de Deus que não foi escrita, mas que foi transmitida e é transmitida ainda hoje pela sucessão apostólica. Então Jesus falou, Pedro ouviu aquela pregação de Jesus. Pedro pregou para São Marcos ouviu aquela pregação de Pedro, e assim foi passando ao longo dos séculos, na sucessão apostólica, aquilo que Jesus ensinou, que não foi escrito, e aquilo que o Espírito Santo foi revelando à igreja nos primeiros séculos, naqueles primeiros momentos, né, da igreja que nascia, como por exemplo a divindade do Espírito Santo. Pentecostes, o Espírito Santo vem e se revela, e aí a igreja entende que é um só Deus, mas é um Deus em 3 pessoas, um único Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso foi passado pela Sagrada Tradição até chegar aos nossos corações hoje. A Sagrada Escritura é a Bíblia Sagrada. Semana passada falamos sobre isso, falamos da origem da Bíblia, da catolicidade da Bíblia, falamos dos livros apócrifos que foram excluídos, falamos dos concílios, falamos da formação da Bíblia, falamos da Septuaginta, da Bíblia dos 70 e assim por diante. E Andréia, seja bem-vinda, a paz de Jesus, seja bem-vinda. E hoje a gente vai falar da última coluna, que é o Sagrado Magistério, né? O Sagrado Magistério, então, é essa última coluna, né? O Sagrado Magistério é o colegiado. O que é o Sagrado Magistério? É o colegiado formado pelo Papa e pelos bispos e pela sucessão apostólica. Então, o Sagrado Magistério hoje na igreja é o Santo Padre, o Papa Francisco, com todos os bispos do mundo inteiro. E o ensinamento de todos os papas que passaram na igreja e os concílios ecumênicos que foram celebrados na história da igreja até hoje, o concílio ecumênico é um concílio onde o Papa reúne bispos do mundo inteiro. Quando as pessoas ouvem falar concílio ecumênico, pensa que o concílio ecumênico é da igreja católica com outra igreja. Não, é um concílio onde o Papa reúne bispos do mundo inteiro, como foi o Vaticano II, por exemplo. Aquilo que a igreja definiu nos concílios ecumênicos, aquilo que os papas definiram ao longo desses 2000 anos de história da igreja, isso tudo forma o arcabouço da doutrina do Sagrado Magistério. E a doutrina do Sagrado Magistério nunca vai se desdizer. Nunca vai se desdizer. Por exemplo, o Santo Padre, o Papa, define um dogma de fé, né? Pio XII definiu o dogma da Assunção da Santíssima Virgem ao céu. Isso nunca vai mudar. Nunca na história da igreja um Papa disse algo diferente daquilo que outro Papa havia dito. Essa é uma tradição, a tradição lembra da Sagrada Tradição. Eu vou usar outra palavra para não falar tradição, para não confundir com a Sagrada Tradição. Mas dizemos assim, isso é uma rocha firme, como o próprio Jesus disse, né? Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei minha igreja. É uma rocha firme onde a gente apoia a nossa fé. Então, se o Papa disse, está dito. A gente obedece. Por quê? Pega a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 16. Mateus 16, 16. Pode ser a partir do versículo 17 em diante. Olha o que vai dizer a Sagrada Escritura. Mateus 16, 17. Eu vou pegar o 16 mesmo, que é a pergunta de Jesus, né? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Por que Simão Pedro fala isso? Porque Jesus havia perguntado, quem sou eu? Olha que interessante. Jesus pergunta, quem sou eu? Estou lendo o versículo 13. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Então, quem que as pessoas dizem que eu sou? Responderam, uns dizem que é o João Batista, outros, Elias,
Outros, Jeremias ou um dos profetas. As pessoas erravam com relação a Jesus. Acertavam em parte. Por que em parte? Uns dizem que és João Batista. João Batista tinha uma pregação forte, potente, que convidava a conversão. Jesus tinha uma pregação forte, potente, que convidava a conversão. Mas Jesus não era João Batista. Outros, Elias. Elias era um profeta portentoso. Hoje a gente poderia dizer um santo de sétima morada, que foi arrebatado ao céu em um carro de fogo, um dos maiores profetas de Israel. Jesus era repleto de poder. E assim como Elias operava diversos milagres, inclusive fazendo descer fogo do céu, Jesus operava diversos milagres. E os judeus, vendo os milagres que Jesus operava e sabendo que Elias havia sido arrebatado aos céus numa carruagem de fogo, os judeus pensavam, se Elias foi levado aos céus, então Elias não morreu, então Elias voltou. Ele é Elias. Jesus era repleto de poder. Jesus era do céu, mas Jesus não era Elias. Outros diziam que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Por que Jeremias? Jeremias é aquele que anunciou que se o povo não se convertesse, Deus os puniria, os levando extraditados para a Babilônia. Então Jeremias é aquele profeta que com sofrimento, porque Jeremias sofreu demais, sofrimento, angústia, convidou o povo à conversão. De fato, Jesus convidava o povo à conversão. E Jesus sofreu até a cruz. Mas Jesus não era Jeremias. Então eles faziam uma leitura de Jesus e não sabiam quem era Jesus. Quem que pode dizer exatamente quem é Jesus? O Sagrado Magistério. Olha que coisa linda. Simão, Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? E vocês, meus apóstolos, quem que vocês dizem que eu sou? Então uns dizem que eu sou João Batista, outros dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou Jeremias ou um dos profetas. Mas e para vocês? Vocês que são meu magistério, vocês que são os 12 apóstolos que eu escolhi para restaurar e renovar o povo de Deus. Porque o povo de Deus havia sido fundado sobre os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Israel. Cada um deles havia se tornado uma tribo. Tribo de Dan, tribo de Neftali, tribo de José, tribo de Benjamim. As 12 tribos de Israel. Esse é o povo de Deus. Agora Jesus vai fundar o novo povo de Deus. Porque aquele povo de Deus estava restrito ao povo de Israel. Jesus queria levar o amor dele para o mundo inteiro. Então ele vai fundar um novo povo de Deus. Porque aquele povo de Deus havia se apegado às tradições e às leis. Jesus queria mostrar que o amor supera a lei. Então ele funda um novo povo de Deus em cima de 12 homens. E ele diz, e para vocês, que são as novas 12 tribos de Israel, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhes disse, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Olha que interessante, aqui a gente já começa a entender o que é o Sagrado Magistério. Quem reconhece, quem discerne quem é Jesus de verdade, são os apóstolos. E como que os apóstolos conseguem discernir quem é Jesus? Eles eram inteligentes? Porque eles haviam ouvido alguma coisa, pescado uma conversa de Jesus? Não, porque o Pai revelou. Feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. O Sagrado Magistério é assistido por Deus, é assistido pelo alto. O Sagrado Magistério é socorrido por Deus. Por isso o Sagrado Magistério consegue discernir a vontade de Deus e consegue trazer para nós imaculado o ensinamento de Jesus ao longo desses 2000 anos de história da igreja. Foram 2000 anos de história da igreja e hoje a gente crê exatamente naquilo que criou os apóstolos. Por isso que a gente chama o nosso credo de símbolo dos apóstolos. Sabe aquele credo que a gente reza na missa de domingo? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, Senhor, no Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, na Sua Virgem Maria. Esse é o símbolo dos apóstolos. É isso que os apóstolos criam. É isso que os apóstolos pregavam. E 2024 anos depois a gente prega a mesma coisa, a gente crê a mesma coisa. Como? Porque o Sagrado Magistério manteve intacta a doutrina de Cristo. Porque o Sagrado Magistério é assistido pelo alto.
Vamos pegar isso no Catecismo da Igreja Católica? Estou falando aqui da Sagrada Escritura, em que Mateus 16:17. Feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Então Jesus deixa claro aqui que o Pai do céu revela ao magistério a vontade dele e os segredos dele. Vamos ver o que o Catecismo diz? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 889, diz assim: para manter a Igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, Cristo, que é a verdade, quis tornar sua Igreja participante da sua própria infabilidade. Jesus deu uma infabilidade ao magistério que é dele, que pertence a ele. Olha que interessante. Pelo sentido sobrenatural da fé. E o povo de Deus adere infalivelmente à fé, guiado pelo magistério vivo da Igreja. Ou seja, a gente sabe que a gente está na fé verdadeira se a gente se deixa guiar pelo sagrado magistério. Para aquilo que o Santo Padre e o Papa diz, para aquilo que os bispos dizem. A missão do magistério, parágrafo 890. A missão do magistério está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com seu povo. Deus deve protegê-los dos desfios e das quedas e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. O que o magistério faz? Que a gente professe sem erro a fé autêntica. Olha que interessante, o parágrafo 890, ele continua dizendo assim: o ofício, ou seja, o trabalho, a missão do Sagrado Magistério. O ofício pastoral do magistério está assim ordenado ao cuidar para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Permaneça na verdade. Quem dizem que eu sou? João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas? Mas a verdade qual que é? A verdade é que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. É um magistério que consegue receber do alto essa verdade. Feliz é, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. O magistério recebe do alto. Para executar esse serviço, ou seja, de fazer os fiéis permanecerem na verdade que liberta, para executar esse serviço, Cristo dotou os pastores do carisma da infabilidade em matéria de fé e de costumes. Essa infabilidade em matéria de fé e de costumes que vai dizer o parágrafo 890 é um dogma da infabilidade. O Papa é infalível quando ele fala de fé e de costumes. Por quê? Porque o Papa é assistido pelo alto. Feliz és, Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Papa. Sabe o que significa Papa? Petrus, apóstolo, príncipe apostolorum. Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Papa. Papa é Pedro. Petrus, apóstolo, príncipe apostolorum. Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Assim como o Espírito Santo socorreu esse primeiro Pedro, socorreu Pedro, Lino, Clemente, Cornélio, Cipriano, até João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Essa é a nossa fé. E interessante que não é só o Papa que é infalível, mas essa infabilidade, ela pertence ao magistério em colegiado. Ou seja, quando o magistério se reúne em colegiado, o magistério é infalível, porque é socorrido pelo Espírito Santo em matéria de fé. Goza dessa infabilidade o pontífice romano, chefe do colégio dos bispos, que é o Papa, né? O pontífice romano, chefe do colégio dos bispos, o Papa. Por força do seu cargo, quando na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis e encarregados de confirmar seus irmãos na fé, proclama por um ato definitivo um ponto de doutrina que concerne à fé e aos costumes. O Catecismo está dizendo aqui no parágrafo 891 que o Papa é infalível quando fala na fé e nos costumes. E ele continua: a infabilidade prometida à Igreja reside também no corpo episcopal. Ou seja, essa infabilidade com relação à fé e costumes, ela se estende aos bispos em colegiado. O que significa isso? Significa que o Dom Wilson também é infalível? Significa que os bispos em colegiado são infalíveis. Então, quando o Papa reúne um concílio ecumênico e reúne todos os bispos, as verdades de fé e de costumes que saem daquele concílio são infalíveis. Mas... exemplo. Tem muita gente que questiona essa missa que a gente reza versus populi.
e falam que a missa deveria permanecer a missa versus Deum. A missa versus Deum, ou virado para Deus, é a missa antes do Concílio Vaticano II, em que se rezava de frente para o sacrado, de frente para o crucifixo e de costas para o povo. Não é de costas para o povo, né? De frente para Deus, né? Versus Deum. E hoje se reza versus populi, de frente para o povo, que é a missa do Papa Paulo VI, né? E durante muito tempo, e ainda hoje, as pessoas questionam que a missa deveria permanecer versus Deus, não versus populi. Mas por que se tem esses questionamentos? Por quê? O concílio não é infalível? O concílio é infalível em matéria de fé e costumes. Costumes no sentido de vivência da fé. Agora, em questão de pastoral, às vezes o Papa pode até mesmo, entre aspas, se equivocar numa decisão pastoral. Mas nunca em relação a uma decisão doutrinária de fé. Ou seja, o Papa jamais vai definir um dogma se esse dogma não é um dogma. Agora o Papa pode falar assim, agora vamos fazer a pastoral dessa forma. Depois chega um outro Papa e fala assim, agora vamos fazer a pastoral dessa outra forma. Que é o que o concílio fez. Se São Pio X celebrava a missa desse jeito e o Papa Paulo VI falou assim, vamos celebrar a missa desse jeito, ele mudou a forma de fazer a pastoral. Mas a missa é a mesma missa. As mesmas orações, o mesmo santo sacrifício. Ou seja, a doutrina é a mesma. O dogma da presença real de Jesus na Eucaristia é o mesmo. O santo sacrifício é o mesmo. As palavras de Cristo que ele disse lá em Mateus 26, tomai todos e comei, isso é meu corpo será entregue por vós, é a mesma. Tem ato penitencial, tem proclamação do Evangelho, tem ofertório, tem santo sacrifício, consagração, tudo, bênção final, a missa é a mesma. Mudou só a pastoral. Vocês entenderam? Eu não estou falando isso porque eu concordo com as pessoas que criticam a missa versus populi e dizem que deveria ser, até hoje, a missa versus Deus. Eu gosto das duas, né? Inclusive, quando eu posso participar da missa versus Deus, eu participo. Mas normalmente, né, 99,9% das vezes eu participo da missa versus populi, porque a missa versus Deus aqui na nossa região só tem Jacareí em São José dos Campos. São José uma vez por mês, Jacareí todo domingo. Então nem sempre dá para você ir, né? Na minha cidade também tem todo domingo lá em Volta Redonda. Mas quando eu vou para Volta Redonda, né? Quase nunca eu vou lá. Latim. A versus Deus é toda em latim. Do início ao fim é o rito antigo, pré-conciliar. E a versus populi é vernáculo em português. Não, homilia em português. Deveria ser em latim, né? Mas enfim. Hoje em dia o pessoal não... É bom a gente saber latim, gente. Latim é a língua da igreja, né? Latim é o nosso idioma, né? Somos católicos, nosso idioma é o latim. Então, assim, não tinha. Não aprende a falar, né? É que, na verdade, você só vai aprender a falar e ler se você praticar, né? Não? Ah, entendi. Só a raiz ali das... Pelo menos é bom que vocês saibam rezar o texto em latim. Aprendam a rezar o texto em latim, é muito bonito. O Pai Nosso, Ave Maria, o Glória, ó meu Jesus. Aprendam pelo menos isso. Se vocês quiserem, depois eu passo para vocês um texto. Eu posso ensinar para vocês, depois, se vocês quiserem. Não, eu estudei muito latim. Legal. Se vocês quiserem, depois o texto, pelo menos, eu passo para vocês aí. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Inclusive eu tenho até aqui, ó. Eu creio aqui, ó. E eu uso isso para ensinar as pessoas. Você quer tirar um xerox? Creio, Pater, Pai Nosso. Depois o Ave Maria, né? Ave Maria, graça plena, Dominus Tecum. Não, nem tanto, né? Um pouquinho, né? Então, gente, eu estava falando da infalibilidade do concílio, né? O concílio, quando ele se manifesta em questão de doutrina, ele é infalível. Doutrina e costumes. E além do mais, a verdade é a seguinte: somos leigos. O cardeal ou o bispo, ele é o príncipe da igreja, ele é o sucessor dos apóstolos. Eu vou questionar um bispo. O bispo falou, eu falo amém. Eu sou leigo.
Ele é o bispo, ele é o sucessor dos apóstolos. Entendeu? Ele é bispo. O padre fala, fala amém. O diácono fala amém. Ele é diácono. Então não cabe a mim questionar. Nem um seminarista. O seminarista falou, eu falo, sim, senhor, vai ser assim. Como que é? O seminarista falou, é assim. Então é assim. Precisamos ser humildes também, né? Tem muita gente soberba na igreja, assim, nesse sentido. Tem gente que critica o Concílio Vaticano II, cara, de maneira ferrenha, né? Eu sou daquela opinião da imitação de Cristo. A imitação de Cristo fala assim, ó, se você não tem com o que louvar, cala-te. Então, você conhece o concílio, você se aprofundou no concílio, conhece os pormenores do concílio, os porquês do concílio, conhece o coração de João 23, porque ele trouxe o concílio, conhece o coração de Paulo VI, porque ele deu essa direção para o concílio. A gente não conhece, a gente não sabe, somos leigos. Então a gente colocar no nosso banquinho, né? Sentar no nosso banquinho e dizer apenas, Senhor, o Senhor colocou esse magistério. O magistério é uma das colunas da igreja. O magistério é uma das colunas que manteve a fé e a tradição e a escritura até hoje. Se não fosse o magistério, não teríamos a escritura nem tradição. Olha que interessante. Se não fosse o Sagrado Magistério, não teríamos nem escritura nem tradição. Porque o magistério escreveu as escrituras. São Pedro, São Paulo, São João Evangelista, São Marcos. Eles são o magistério. Eles escreveram o Novo Testamento. O Sagrado Magistério escreveu o Novo Testamento. O Sagrado Magistério discerniu os livros do Velho Testamento que eram inspirados. O Sagrado Magistério trouxe para nós a Sagrada Tradição até os dias de hoje. Então, se não tivesse Sagrado Magistério, não teria nem Bíblia e nem tradição, porque o Sagrado Magistério é a base da igreja. A igreja tem 3 pés, é verdade, mas esses 3 pés podemos dizer que eles se apoiam num só, no Sagrado Magistério. E eu que estou dizendo isso? Não, é Jesus que diz isso. Olha o que Jesus vai falar. Jesus disse, feliz és Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo, é sobre essa pedra que a igreja vai se apoiar, é sobre o magistério. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Olha só que interessante, primeira coisa, Jesus diz assim, a minha igreja no singular. Jesus não diz a minha primeira igreja, a minha igreja mais antiga, a minha igreja mais tradicional. Não, ele diz a minha igreja. Jesus tem uma igreja, que é o corpo místico dele. É a igreja que ele fundou sobre Pedro. Sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Aí as pessoas dizem assim, mas é a igreja que Jesus fala? Não é uma instituição. A igreja que Jesus fala é espiritual. São as pessoas que se relacionam com Deus. Não é verdade. Tanto que Jesus vai falar assim, quando você tiver uma questão contra o seu irmão, vai lá e fala com ele na presença de 2 testemunhas. Se ele não quiser se converter, você o leve à igreja. Ou seja, leve a uma instituição. A igreja é uma instituição com uma autoridade. Leve-o à igreja, ou seja, submeta-o à autoridade da igreja. E quem é essa igreja? Sobretudo, o magistério. É claro que nós somos o corpo místico de Cristo, nós somos a igreja, todos batizados somos membros dessa igreja. Mas quando você vai submeter alguém à igreja, você está querendo dizer que você vai submeter essa pessoa ao bispo. Entendeu? Porque o bispo é o sucessor dos apóstolos. Se você quer hoje falar com o apóstolo, você tem que falar com Dom Wilson. Ele é o apóstolo hoje aqui na Diocese de Taubaté. Ele é o sucessor. Se você voltar na ordenação de Dom Bispo, ver o bispo de Dom Wilson, o bispo que ordenou Dom Wilson, e você voltar ao bispo que ordenou o bispo que ordenou Dom Wilson, e assim por diante, voltando, você vai chegar a um dos apóstolos. Então, Jesus instituiu o ministério sacerdotal e ordenou os seus apóstolos a Santa Ceia. E essa sucessão apostólica foi sendo transmitida até os dias de hoje.